Nosso estudo será coordenado pelos amigos Sérgio Bebiano e também Vicente Cardoso. Quem quiser fazer perguntas, pode levantar a mão, que providenciaremos papel e caneta. Hoje estudaremos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para você acompanhar capítulo 26, a página 226, itens 5 e 6. O título, Vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhes: Não está escrito: minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia fizestes dela um covil de ladrões? O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuraram um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18, São Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as pagar. Para os esclarecimentos, Sérgio e Vicente. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, nessa casa de luz, de oração, nessa casa de amor. Aqueles que estão vindo aqui à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Aos queridos amigos que já frequentam aqui, é sempre uma alegria revê-los. Também quero cumprimentar os companheiros internautas que agora estão nos assistindo também pelo nosso site, que todos os nossos estudos e palestras são gravados. Então, a você que nos assiste aí nos mais longínquos lugares aí do nosso Brasil e também de fora do país, que Jesus também os ampare sempre. Bom, meus queridos, o estudo de hoje, conversávamos eu e o Vicente aqui em off, apesar de pequeno, nos leva a grandes e profundas reflexões. Isso aqui, na verdade, daria um seminário, um congresso até, com essas pequenas passagens aqui de Jesus. E eu vou passar para o Vicente, porque ele vai fazer uma breve explanação do texto lido, e depois nós vamos estar respondendo as perguntas de vocês. Já temos algumas aqui que o pessoal já nos entregou, vocês também podem continuar fazendo as suas. Vicente, fica à vontade, obrigado mais uma vez pela presença de sempre, está aqui conosco, fica à vontade. Eu que agradeço, Sérgio. Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a este presente momento, onde as lições dessa noite, com certeza, vai nos chamar a nossa atenção para um ponto em comum, que é justamente aquilo que nós estamos lidando nesse momento, em toda a extensão de um movimento espírita. À primeira vista, parece que Jesus foi meio arrogante, petulante, agressivo, chegando literalmente num templo religioso, expulsando ali os seus mercadores. Não, Jesus não foi agressivo, não foi arrogante. Jesus, ele foi manso. Jesus foi coerente, foi disciplinado e foi prudente. A sua atitude com relação a essa passagem, analisando aqui, dentro da visão literal, tirando dela realmente o sentido verdadeiro, não é bem assim essa atitude de arrogância, mas sim uma criatura previdente que passou então a nos ensinar através do seu evangelho de que as coisas santas, as coisas de Deus não são pagas. E se não são pagas, não são motivo de comércios, de mercantilismo. Jesus, nessa passagem, ele quer dizer que Deus não vende o reino dos céus.
Deus não vende o perdão, Deus não vende o amor por todos nós. É tudo muito de graça. Vem tudo gratuito para todos nós, as benesses do céu. Por isso que, com as coisas santas, não cabe a mim, nem a vocês, nem à humanidade, vendê-las em momento algum. Por isso que aqui, de certa forma, houve um tempo, lá no século XIII, em que a igreja vendia as indulgências. E durou praticamente 3 séculos a venda das indulgências. O que seria a venda das indulgências? Seria vender o perdão. Seria a gente poder comprar do clero o perdão. Então se pagava números exorbitantes para que o clero perdoasse a gente pelas nossas faltas. Isso foi 3 séculos a existência da venda das indulgências. Então, se Jesus chega dizendo que não haveria esse mercantilismo com as coisas santas e puras e sagradas, as coisas que vêm de Deus, e se o próprio clero, representante aqui de Deus, conforme eles dizem, que representam aqui Deus ante os homens, vendendo o perdão, é uma contradição muito grande. Observemos também que na Caldeia, na Assíria, na Babilônia, bem antes de Moisés, ali vivia um povo embrutecido, sem princípio de higiene e saúde, e sem conhecimento. Havia ali a magia que precedeu as religiões. A magia levava os homens a acreditar num poder comum, nas forças naturais, das quais eles mesmos não entendiam o que significavam essas forças. No entanto, na Caldeia, marcou-se o berço da magia, que levou a esse povo turbulento, rebelde, para o Egito, quando da fuga para o Egito, levando esses costumes da magia, o mercantilismo com os chamados deuses, com D minúsculo. Esses espíritos que, de certa forma, mantinham um comércio com esses caldeus, os assírios, os babilônios, enfim, esse povo que, de uma certa forma, negociava com os espíritos, a troca de favores, acreditando que eles poderiam favorecê-los em muitos aspectos. Inclusive, rendiam-se a eles, oferecendo coisas materiais, em troca dos favores também materiais. Aí, percebemos que o que levou Moisés, em Deuteronômio 18, versículo de 9 a 12, quando ele proíbe realmente, não o ensinamento dos espíritos, não as manifestações dos espíritos, mas proibiu o mercantilismo, proibiu esse uso exagerado desse comércio dos homens para com os espíritos, com as coisas santas. Foi isso que Moisés percebeu naquele povo vindo da Caldeia, invadindo ali o Egito, e tinham essas práticas ainda, esses costumes desse comércio com os espíritos. Moisés, então, vendo todo esse mercantilismo, ele vai, de certa forma, não a proibição, digamos assim, na crença dos espíritos, nas comunicações, nos ensinamentos que vinham através das comunicações, mas sim esse mercantilismo, esse negócio com os espíritos, essa questão de fazer a eles oferendas em troca de favores puramente materiais. Não sabiam os caldeus, os assírios, os babilônios, de que da espiritualidade não pode vir nada materialmente falando, nada de nadinha. Assim como até hoje também, dos espíritos, não pode vir nada materialmente falando. O que pode vir dos espíritos são ensinamentos capazes de nos fazer pessoas livres da ignorância, do sofrimento e das dores. Por isso que esse comércio com as coisas puras, as coisas santas, porque os homens naquele tempo utilizavam as suas percepções extrasensoriais,
através do fenômeno mediúnico, para entrar em contato com os espíritos e com eles travar comunicações, solicitando a eles favores, negociações, predições com relação à sua vida diária, no campo dos negócios, no campo afetivo, no campo familiar, N situações. Por isso que esses espíritos de condições inferiores, às vezes atendiam esses pedidos, mas não poderiam fazer muito além, porque eles não poderiam fornecer nada de materialmente falando. Com isso, meus amigos, a gente passa a perceber então que a questão das faculdades mediúnicas é um dom de Deus concedido aos seus filhos misérrimos. Quer dizer, seus filhos que estão numa condição devedora de si, a si mesmo, no sentido de proporcionar essa grande faculdade mediúnica, não para vivenciar um comércio com os espíritos, não para negociar, porque aqui no capítulo 26, que nós estamos, aliás, 26, no item 10, foi colocado que a mediunidade é coisa santa, é coisa pura, que deve ser praticada santamente, puramente. E se há um tipo de mediunidade que exige muito mais condições de pureza e santidade, é justamente a faculdade de curas, da mediunidade de curas, das quais muitos aqui, nesse presente momento, são dotados dessa faculdade. Então veja vocês que com essa faculdade mediúnica, nós não podemos cobrar, não podemos fazer nenhum tipo de negócio. Aqui nessa casa, todo o atendimento é gratuito. Aqui não se peça nada em troca daquilo que essa casa proporciona. Aqui, quando se pede alguma coisa materialmente, é a favor de um trabalho social que essa casa se realiza, mas não pelos benefícios que está sendo proporcionado a vocês. Não, absolutamente que não. Então não é uma troca, não é um mercantilismo. Aqui, os favores que nos são concedidos pela espiritualidade. São favores espirituais, são orientações espirituais, são conselhos que nos ensinam uma vida melhor, que nos ensinam como sair de condições de conflitos familiares, conflitos afetivos, conflitos no trabalho, conflitos consigo mesmo, que são orientações espirituais. E nada nós pedimos em troca, porque não é nosso, é da espiritualidade que vem esses favores. Com isto, essa casa tem todo um trabalho. Então aqui não se cobra nada pelo aquilo que não se pagou nada também, porque os favores espirituais nós não pagamos por eles. Pelo contrário, nós nos sentimos mais gratificados uma vez em que nós implantamos esses favores espirituais. Quando a nós mesmos, esses favores nos trazem uma grande satisfação. Então, nesse presente momento em que vive a humanidade, não é diferente como antigamente. Já se passaram quase 4.000 anos. Naquele tempo, não tinha centros espíritas, não tinha. Ali havia pitonisas, oráculos, ledores de sorte, certo? Necromantes que faziam adivinhos e eram muito procurados para se saber da sua vida diária, dos seus negócios, no campo do namoro, do afetivo. E ali se travava comunicações espirituais através desses chamados ledores de sorte, Buena Dicha. Enfim, essas criaturas que ali, utilizando as suas percepções sensoriais, às vezes mantinham um certo comércio com os espíritos, uma berganha, com relação aos favores lhes concedidos, aos pedidos daquelas pessoas que os procuravam. Então hoje é muito comum algumas pessoas ainda procurar os necromantes, as cartomantes, os quiromantes, quer dizer, essas pessoas que se passam como adivinhos, no sentido de buscar coisas puramente materiais. E não faltam aqueles que prometem curas milagrosas,
curas espetaculares e situações diversas. Então, meus amigos, a Casa Espírita é uma casa que está aqui para servir a todos vocês, indiferentemente. Não importa o culto religioso que vocês professam, não importa a posição social, econômica e religiosa de vocês, essa casa está aqui para prestar benefícios e mais benefícios. Mas os maiores benefícios que essa casa presta é o que vem da espiritualidade. São as orientações espirituais que nós recorremos a eles através de todas as lições desta obra espírita, a codificação espírita kardeciana, as obras subsidiárias das quais nós estudamos e adquirimos um vasto conhecimento para repassar a vocês através dos trabalhos do acolhimento fraterno, através das orientações que nós fornecemos para vocês de forma gratuita. Estamos aqui e não pedimos a vocês nenhum favor em troca. Nós sempre pedimos a vocês aqui que estamos precisando de voluntários para poder trabalhar. E o trabalho que eu faço, o trabalho que o Sérgio Bebiano faz, o trabalho que todos vocês fariam aqui como voluntariados, o pagamento é a satisfação pessoal de poder servir o bem, servir a caridade, praticar o amor. É o único resultado satisfatório e salutar que nós recebemos. É a alegria que nós temos aqui em poder trabalhar pelo bem dos outros. Então, esse pagamento é essa satisfação pessoal que nós ganhamos, porque somos nós mesmos que estamos produzindo. Então, meus amigos, a Casa Espírita tem seu papel principal, tem a sua finalidade. Então, que todos nós venhamos aqui buscar realmente os favores espirituais, os favores que são através das orientações já contidas em toda a literatura espírita, e aquelas que vêm através das orientações espirituais em reuniões mediúnicas, quando vocês formulam aqui vários pedidos de orientações, e essas sempre vêm de pronto, atendendo à expectativa de todos vocês. Então, aqui sempre eu falo para vocês, vai mais uma vez o conselho, não peça nada material, porque os bons espíritos, Jesus, o próprio Criador, Deus, Pai Todo-Poderoso, não nos concede nada materialmente. Materialmente, haveremos nós de buscarmos com o nosso esforço pelo trabalho. Tudo que é materialmente falando, as aquisições materiais, elas só são feitas através do trabalho material. O restante, que são as benesses que o céu nos fornece, são situações, são coisas puramente espirituais. Então, estamos aqui para atender vocês em toda a situação em que vocês precisarem, no campo moral, afetivo e espiritual. Obrigado. Obrigado, Vicente. Tem umas perguntas interessantes aqui, mas antes de eu ler essa pergunta aqui, eu queria agregar ainda mais. O Vicente colocou muito bem aqui para nós, meus queridos. Eu disse para vocês do início que esse pequeno trecho daria aqui pano para manga. Dá para a gente fazer muitas reflexões. Olha só, realmente antes de Jesus, antes da era cristã, na época do paganismo, não é? Já existiam realmente muitas oferendas que os pagãos faziam ali. Eles iam aos pés ali dos vulcões, nos templos construídos para os deuses daquela época, que eram muitos deuses, para fazer ali oferendas de comidas, de animais, enfim, diversos. E os cristãos, eles acabaram adotando essa prática também de uma forma ou de outra. E aí começaram então a fazer oferendas também para Deus, nos altares. E naquela época você tinha o quê? O céu, então as pessoas boas iam para o céu. E as pessoas ruins iam para o inferno. Também da mesma forma como acontecia lá com os pagãos, o inferno cristão era mais ou menos parecido com o inferno pagão. Só que a diferença era que no inferno pagão,
ficava Plutão, que era o governador do inferno pagão, retendo ali as almas pecadoras, que ficariam ali queimando eternamente no inferno, ali naquele fogo eterno que não os consumia. E ficava sofrendo o resto da vida. O inferno cristão, naquela época, o inferno católico, foi a primeira igreja cristã que nasceu, era mais ou menos parecido, mas era pior. Porque Satanás, ou Lúcifer, além de ser o coordenador do inferno ali, era um lugar geograficamente circunscrito e que teria muita dor. E esse local seria no centro da terra, onde tinha muita lava, muito vulcão, muito fogo, e ali seria então o inferno. E Satanás retinha ali aquelas almas pecadoras, mas não só retinha, porque ele também vinha aqui na superfície da crosta terrena para atazanar as pessoas, fazer elas pecarem, para poder pegar essas almas pecadoras e levar para o inferno. Olha só. E ali ficava ali com os montes de capetinhas chuchando, com aqueles tridentes no fogo ali, naqueles caldeirões de água fervendo e tudo mais, o resto da eternidade. Então tinha só essas duas questões. Você ia só, ou ia para o céu, ou então você ia para o inferno. Quando chegou no ano de 593, a igreja, então, no concílio, criou uma outra figura. Criou o dogma do purgatório. Porque se a pessoa era boa, ia para o céu, o ruim ia para o inferno, e o mais ou menos? O mais ou menos não tinha lugar para ir. E aí criou-se o purgatório. Então aquela alma que tinha errado, mas não era um pecado mortal, porque o pecado mortal vai para o inferno e não tem quem tira. Mas quando não era pecado mortal, aí não ia poder ir para o céu também não. Mas ia para onde? Aí criou-se, né, ali inventou essa questão do purgatório. E aí a alma mais ou menos ia para o purgatório. Do purgatório, ele ia ficar purgando, ou seja, ele se redimindo dos seus erros, para ir ou para o céu, ou se não se redimisse, ia para o inferno. Mas a questão ali era o seguinte, para que ele pudesse ir para o céu, ele tinha que receber missa, muita missa. Só que a missa era paga, tinha que comprar as missas. E aí é que o Vicente colocou muito bem, seria uma venda das indulgências. Então o caboclo ia morrer, e naquela época ele tinha muitas terras, por exemplo, e ele deixava no testamento, deixa tudo para a igreja, porque tem que rezar para mim todo dia, porque senão, naquela época ninguém era muito boa bisca nada, né? Imagina hoje como é que está a nossa sociedade, agora imagina naquela época, 1000 vezes pior. Né? Então se ali você matava, você trucidava, você roubava, e era por isso mesmo, era a lei do mais rico, do mais forte, do mais poderoso, mandava mais quem tinha mais. Então os caboclos, nossa senhora, porque a consciência eles tinham, porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então quando você faz uma coisa errada, você sabe que está fazendo errado. Naquela época não era diferente não, ele sabia que estava fazendo errado, mas fazia assim mesmo. Só que a consciência cobrava. Eu disse, eu já estou quase morrendo. E aí eu vou para o purgatório. E como é que eu faço para ir para o céu? Tem que rezar. Então ele deixava lá tudo para rezar para ele. E aí foi essa venda de indulgências, porque o caboclo que ganhava muita missa, ele ia para o céu. Coitado dos pobres, que ia tudo para o inferno então, porque ninguém tinha condição de pagar a missa para eles, né? Ia tudo de cabeça para baixo. E aí então, só que o que aconteceu? Isso foi durante, como o Vicente colocou muito bem aqui, foi durante muito tempo. Até que chegou no ano de 1517, com Martinho Lutero, que veio a reforma protestante. Ele não concordava com a venda das indulgências. E aí ele discutiu com a igreja, houve essa dissidência toda, e aí juntou essa confusão toda, esse monte de religião que a gente tem aí agora cristã. São milhares, milhares e milhares e milhares de igrejas, de segmentos religiosos cristãos, tudo que cada um entendendo de um jeito, tá certo? E aí, gente, nós temos que entender que é meritocracia. Mas se fosse fácil assim, seria bom demais. Eu vou lá na igreja, faço, apronto até, depois eu faço um cheque. Quanto que é os meus pecados? Pesa aí. 2 quilos de pecado é quanto? Paguei. Nossa! Ele seria maravilhoso se pudesse fazer isso, né? Já pensou? Rico, então, ia direto para o céu, pagava tudo. O pobre tinha que correr atrás ali, guardar um dinheirinho para poder pagar. Mas não é assim que funciona, não é, meus queridos? Não é assim. E vem bem ao encontro dessa pergunta que a pessoa fez aqui. Ele fala assim, né? Boa noite. Os médiuns que prometem resolver nossos problemas se a gente pagar, estão nesse caso? O que acontecerá com eles? Olha só,
eu tinha feito um estudo há um tempo atrás, lá no capítulo 21, do próprio Evangelho, que nós estamos estudando aqui, falsos cristos e falsos profetas, e naquela época eu tinha arrumado um material, e como fica aqui dentro do livro, eu estou aproveitando aqui para poder trazer, e vai bem ao encontro dessa questão que o nosso irmão ou a nossa irmã fez para nós aqui. Olha só, os médiuns que, inclusive na próxima semana, ou na outra semana, que semana que vem é a Semana Espírita, né? Vai estar falando sobre isso, sobre a questão da mediunidade gratuita. Eu vou até antecipar um pouquinho para vocês então sobre isso, já respondendo a pergunta do nosso frequentador ou frequentadora. Tem gente que faz isso? Tem. Muito mais do que a gente imagina. E a gente fala isso com muita tristeza. Olha, meus queridos, dai de graça o que de graça recebestes. O Vicente colocou aqui, esta casa e qualquer casa que vocês forem, que for uma casa séria, não se cobra nada. E se você for em algum lugar, qualquer lugar que seja, que te cobrar 1 centavo sequer para resolver seu problema, ou te pedir qualquer coisa em troca, que seja uma pequenina vela, fuja desse lugar. Não é um lugar abençoado, porque a caridade sempre tem que ser feita gratuitamente. Todos nessa casa aqui são voluntários, ninguém recebe absolutamente nada. É o inverso, tem que pagar. Por que tem que contribuir? Porque como é que nós vamos manter isso tudo aqui? Esse monte de energia elétrica que gasta, um monte de água, de papel, de papel de higiênico, enfim. Vocês chegam, está tudo arrumadinho. No plano físico isso custa recurso financeiro. Mas a gente jamais pede alguma coisa em troca para oferecer. Se quiser contribuir voluntariamente é outra coisa. Mas não em troca de um tratamento espiritual, por exemplo. É o que às vezes os médiuns cobram, ou melhor, muitos médiuns cobram, infelizmente. E eu até estava pegando aqui no livro aqui, e tem cada promessa que, nossa! Gente, olha aqui, esse caboclo aqui, consultas, né, de carta, tarô, não sei o quê, papapá. Está atendendo agora nessa cidade, que é a nossa cidade de Divinópolis aqui. Trabalhos de mesa branca. Faz e desfaz qualquer tipo de trabalho espiritual. Essa aqui também é branca, né, Vicente? Né? E o que seria então a cor? Então vamos mudar o forro. Aí mesa marrom, mesa preta, mesa vermelha. Me ajuda aí, né? Olha só, a solução para qualquer tipo de problema. Não, para qualquer tipo de problema. Pessoais, comerciais, espirituais. Amor não correspondido. Quem tiver encalacrado aí, ó, não tiver saído, ó, bate lá. Saúde, está com problema? Corre lá. Inveja, vícios, mal olhado. Realiza a união de casais e faz amarração de amor. Deve ser só com algema, se for. Está aqui. Não confundir com outras. Entendeu? Essa é original. Aqui. Você tem problemas com amor mal correspondido? Depressão, inveja, falta de paz, emprego? Não deixe seu comércio ir à falência. Acabou a crise do Brasil, resolvemos o problema. Traz a pessoa amada na palma da mão. Ah, vai comer aqui, ó. Me ajuda aí. Não destrua o seu lar sem fazer uma consulta. Seja qual for o seu problema, com uma só consulta já resolve o meu problema. Essa é do boa. E olha o que tem mais. Acha que é muito. Faz e desfaz qualquer tipo, né, de trabalho, todos olhando, por mais difícil que seja, amor, trabalho, saúde, vício, prosperidade, paz, união, felicidade, falta de lucro na sua empresa ou lavoura, impotência sexual, tem até Viagra no negócio ali, é brincadeira, tá certo? Estresse, trabalho com afasta a pessoa indesejável, afasta a pessoa indesejável e atrai a pessoa amada. Então você está com um caboclo lá, que você não está querendo sair fora dele, com o marido aborrecido, tira ela e bota outra que você quer, aí faz uma troca, fica show, é show de bola isso aqui. E vai por aí afora. Está sofrendo com problemas familiares, amorosos, sentimentais, espirituais, inveja, mal olhada, alcoolismo, venha buscar não sei o que e tal. E vai por aí afora. Esse aqui que é o que eu mais gosto. Está sofrendo? Aí quem não está, né? Todo mundo está sofrendo. Aqui, ó. O Pai Tis tem a solução. Benzo, caneta e vadiumecum para OAB e concurso. Caramba, rapaz, não precisa estudar mais não. Você leva a caneta pode ser do Jesus de Nazaré, ó. Leva a caneta, o caboclo benze a caneta, e a caneta vai marcar as opções certas lá do negócio. Destranca o recurso trancado. Não, está aqui, ó. Não estou vendo.
Resgata o FGTS. Está com o FGTS, problema do FGTS na Caixa Econômica, não precisa ter problema. Vai lá e você resolve o problema do FGTS. Trago honorários, aliás, libera o alvará em 3 dias. Gente, isso aqui é o meu sonho. Eu tenho empresa de contabilidade, não tem um problema para abrir empresa. Tem dificuldade de liberar o alvará do meu cliente em 3 dias. Trago honorário em 24 horas. Cliente inadimplente, eu vou lá amanhã. Estou cheio de cliente que não está me pagando lá. O pessoal está cheio dessa dificuldade, dessa crise, está com inadimplência de honorário. Vai lá e resolve o problema aqui. E vai mais aqui, ó. Pessoa amada em 48 horas com dinheiro da pensão. Está aqui, ué. Olha só. Tira o nome do SPC, não precisa pagar a conta mais. Vai lá, faz as dívidas, né? Vai lá na Ótica Santa Mônica, do meu amigo Márcio, que você pode comprar os óculos, tudo da Ótica Santa Mônica dele lá, ó, e não precisa pagar não, porque você tira o seu nome do SPC. Lei humana e jurisprudência, o caboclo é até advogado. Não precisa. A gente ri aqui, meus queridos, para descontrair um pouquinho, né? Que é importante a gente alegrar também. Mas isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. E tem muita gente que vai lá e paga. E tem espírito? Sim, muitas vezes tem. Às vezes não tem, não. Às vezes é o médium lá fazendo aquela festa, né? Toda aquela encenação. Às vezes nem médium é. Mas pode ter espírito? Pode. O Vicente colocou isso na fala dele. Pergunta aqui para uma pedra se tem nome, eu sou a pedra. E fala, eu sou pedra, eu sou passarinho, eu sou árvore, eu sou isso. Espírito zombeteiro. E fica rindo daquelas bobagens lá. Mas e essa pessoa, por que ela vai? Olha, aí você fala assim, mas não é possível que tem gente que entra numa dessa. Tem muito mais do que se imagina, mas são pessoas, coitadas, ignorantes. Ou seja, elas não têm conhecimento, não têm estudo aqui da doutrina, acha que aquilo vai resolver o problema. E às vezes também são pessoas que estão ali fragilizadas emocionalmente. Eu estou no fundo do poço. Então a gente não deve criticar essas pessoas que buscam esse auxílio, e sim orientá-las, que são os pobres coitados. Agora, ele pergunta aqui, o que acontecerá com eles, com os médiuns que fazem isso? Não quero ser um fio de cabelo desse caboclo. Vai pagar um preço caríssimo, caríssimo, por abusar da fé das pessoas, tirando o dinheiro daquelas pessoas, que obviamente não vão resolver nenhum problema deles. E se a pessoa está com problema, vai ficando cada vez pior. É isso que vai acontecer. Então, meus queridos, a questão é meritocracia. É mérito, é trabalho, é arregaçar a manga e ir. Não funciona de outra forma, não. Quem dera fosse assim, eu ia ser o primeiro da fila, ela pagava, resolve meus problemas aí para mim, tudo. Ah, que maravilha. Não é assim. Nós colhemos o que plantamos, e a colheita é nossa, não é de outros não. É, Vicente? Você só esqueceu de passar o endereço pro pessoal. Ele não vai passar não, viu? Bom, tem uma pergunta aqui. Devemos acreditar em cartomantes? Elas falam a verdade? Eu vou responder aqui dentro do livro Consolador de Emmanuel, na questão 145. Que dizemos da cartomancia em face do espiritismo? Respondeu Emmanuel. A cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário da sua alma, não tendo outra vontade que não aquela que se elevar ao seu amor pelo trabalho e iluminação de si mesmo, sem qualquer preocupação pelos acontecimentos nocivos que se foram, ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão nem sempre sincera dos que devassam o mundo oculto. Então veja bem, aqui pelo menos ficou muito claro para mim, de que o que nós haveremos de buscar na doutrina espírita são os valores intrínsecos, são os valores da alma, os valores na onde o ladrão não rouba,
a traça não come, a ferrugem não corrói. Os valores materiais somente virão pelo trabalho material. Não virá de outra forma. Agora, existe, de certa forma, uma coisa em que, quando alguém procura uma cartomancia, uma quiromante, que lê as linhas das mãos, certamente uma pessoa que está atravessando uma vida cheia de problemas, dificuldades materiais, dificuldades relacionais, quer dizer, conjugal, afetivas, perdeu o emprego, o din-din está curto, geralmente vai lá na tentativa de ouvir aquilo que o ledor de sorte já sabe. Porque quem não tem problema, não procura cartomancia, ledores de sorte. Quem vai lá, já está com um caminhão de problema. Então, os problemas de um, é os mesmos problemas do outro de todos. Que é os problemas comuns das nossas vidas. Com isso, ele já tem tudo de pronto para dar as respostas que as pessoas querem ouvir. Agora, nossa sorte não está nos astros, não está lá nos planetas. Nossa sorte não está escrita nas linhas das nossas mãos. André Lang, que é o inventor da quiromancia, ao ver as linhas das mãos, ele formulou uma série de ideias de acordo com a conformidade das linhas das mãos, dizendo que o M significa isso, a linha do meio é a linha do coração, Nada disso. Se a minha sorte estiver escrita nas linhas das minhas mãos, quem não tem mão está perdido. Se a minha sorte está escrita sequer numa bola de cristal, quem não tem bola de cristal está perdido. A nossa sorte, meus amigos, está unicamente numa coisa. Unicamente uma coisa. É encontrar na lei do trabalho, na lei do esforço, tá? Os resultados buscados pelo esforço diário, que nós, dia a dia, elaboramos. Nenhum resultado material não venha se não houver um esforço material. Lei do trabalho está aqui no livro dos Espíritos, no terceiro livro do livro dos Espíritos. Tudo materialmente falando só se consegue pela lei do trabalho. Por isso que a minha sorte, a sorte de vocês, está ao encontrar na lei do trabalho os resultados obtidos com o nosso esforço. Esforço constante, esforço diário. Quer mais dinheiro? Trabalhe mais. Use mais a inteligência. Gaste menos. Porque a gente gasta muito mais do que ganha. Por isso que às vezes o din-din não dá. E quer culpar o Senhor lá em cima e pedir para aumentar o ganho nosso. Ele não aumenta não, vocês podem ter certeza. Deus já nos concedeu tudo de pronto. Ao nos criar perfectíveis, Ele nos dotou de todas as possibilidades do universo. Eu já tenho dentro de mim todos os conhecimentos, toda a energia capaz de mover tudo em derredor de mim. Eu já tenho dentro de mim todos os resultados positivos, toda a sorte. Por isso que eu tenho que buscar, está lá no Evangelho, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, vírgula, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha a recomendação de Jesus: buscai primeiro o reino dos céus. Aonde está o reino dos céus? Dentro de nós. Não está lá fora, dentro de nós. Então as possibilidades já potencialmente em cada um de nós. Busque e acharás. Capítulo 27 do Evangelho, vamos ler o mês que vem, com certeza. Vocês vão ver os 3 verbos importantes.
Por isso, meus amigos, a ideia de buscarmos nos redores de sorte, nos cartomantes, quiromantes, que lê bola de cristal, os buena dicha, a ideia de um resultado de pronto, de imediato, é o que o Sérgio ainda há pouco leu para nós ali. São promessas, são N promessas. É como promessa de muitos políticos, não é todos não. Promessas que não se cumprem, promessas que na verdade ela está em nós mesmos. Então não adianta buscar fora de nós. Se nós buscarmos dentro de nós os resultados que nós queremos obter, certamente nós encontraremos, certamente. Porque está em todos nós todas as possibilidades do universo. Não está fora de nós. Então, não busque o reino dos céus fora. E o reino dos céus, eu digo para vocês, é o único caminho para encontrar o reino de Deus. Se eu não encontrar comigo mesmo, eu não encontrarei o reino de Deus, que é diferente do reino dos céus. O reino dos céus nos pertence. O reino de Deus pertence a Deus, o Criador. E para nós atingirmos a Ele, o único caminho é o reino dos céus. E pelo reino dos céus eu encontro a felicidade. Aí encontrando a felicidade, eu encontrei o caminho para encontrar o reino de Deus. Por isso que existe uma cultura dentro do movimento espírita, a cultura da gratuidade. Acha que tudo dentro do movimento espírita tem que ser gratuito. Não. Eu sempre falo, devemos pagar por aquilo que foi pago. Exemplo, quando nós convidamos oradores para vir nesta casa fazer suas palestras, nós a gente obriga eles a aceitar o valor da gasolina, da passagem, da viagem que eles fizeram. Porque eles pagaram. A gasolina não vem, embora a gente percebe que vem da terra, né? A gente paga por ela. Agora, pagar pelo que foi pago é justo, tá? E é honesto. Agora, não se paga aquilo que, na verdade, não se pagou. Por isso que nós temos que trabalhar essa cultura da gratuidade. É gratuito aquilo que vem de forma gratuita, repassar para vocês. Mas é como já foi colocado, essa casa, ela tem uma despesa enorme. Então, da onde sai o dinheiro que paga luz, água, todo o material de higiene? Será que é André Luiz? Será que é Manuel que assina um checão para o Sérgio Bebiano todo mês? Hein? Eu duvido que eles fazem isso. Então, há que pensar nisso. Há que pensar porque é justo e é honesto e é transparente. Obrigado. Tem uma pergunta interessante aqui. A pessoa fala assim, boa noite. Em algumas religiões prometem curas milagrosas e riqueza se pagarmos a nossa parte a Deus ou a Jesus. Como que fica isso então? E essas pessoas que ficam dando dinheiro para elas? Olha só, primeiro eu vou repetir o que eu falei naquela pergunta anterior. Quem dera fosse fácil assim, não é? Fosse fácil eu ir lá e dar um donativo ali para aquela casa religiosa, seja ela de qual denominação for, não importa. E se eu pagar, resolveu todos os meus problemas de saúde, meus problemas de relacionamento, meus problemas financeiros. Infelizmente, meus queridos, às vezes a gente vê muitas pessoas inescrupulosas que aproveitam aí da fé alheia para pedir dinheiro para essas pessoas. Às vezes eu gosto de assistir alguns programas de televisão, quando eu tenho tempo, e às vezes ouvindo também no rádio, alguns programas religiosos. Eu estou viajando, eu coloco lá, vou escutando, ou às vezes na televisão estou passando algum canal, está passando lá. E são coisas muito interessantes. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou aqui para criticar nenhuma religião, de forma alguma, muito pelo contrário. Mas nós temos que passar no crivo da razão e do bom senso todas essas informações. Isso se chama fé raciocinada.
Eu não posso só porque está passando alguma coisa na televisão, ou porque está escrito em algum lugar, ou porque eu ouvi de alguém, e já posso sair acreditando que aquilo é a verdade, a mais pura verdade. Então nós temos que passar no crivo, sim, ali da razão e do bom senso. E a gente vê aqueles depoimentos que é tão inacreditável que a pessoa chega lá e fala assim, olha, como é que era a sua vida antes? Eu não tinha nada. Não tinha nada. Eu não tinha nem onde morar. Mas eu vim aqui e fiz aqui a minha doação. E hoje, como é que está a sua vida? Hoje eu tenho tantas casas, eu tenho casa na praia, eu tenho carro importado, eu estou faturando centenas de milhões de reais por mês. Por mês! Eu disse, gente, mas como? Mas que loucura! Eu não tinha nada, absolutamente nada, nem para onde. E a pessoa fazia, eu não tinha nem onde morar. E hoje eu tenho um monte de casa, e assim, foi só pagar. Eu fui lá e paguei, e resolveu todos os meus problemas. E aí você vê aquelas situações todas, aquelas filmagens onde aparecem iates luxuosos, aparece aquele monte de carro importado, aquelas helicóptero, casas luxuosas, fantásticas, aqueles negócios que parece um pedacinho do céu. Gente do céu, que coisa mais linda e maravilhosa. E aquela pessoa não tinha sequer aonde morar e foi só fazer a sua doação e resolveu todos os seus problemas. Como se isso fosse possível, né? Essa mentirada toda. E aí a gente vê também o comércio escandaloso. E aí o que era no passado, como a gente colocou no início da nossa fala, no início do estudo aqui, das vendas das indulgências, mudaram um pouquinho e continua a mesma coisa. A mesma coisa. E aí, olha só, eu fico pensando como Martinho Lutero devia estar revoltado e revirando um túmulo. Porque ele lutou contra isso. E os dissidentes do protestantismo fazendo a mesma coisa, vendendo coisas. E aí a gente vê lá, vendendo lá por valores exorbitantes, a toalhinha com o suor do caboclo lá, né? O caboclo molhou lá, essa aqui a toalhinha é abençoada. O caboclo passou ali, já imaginou que coisa, que nojo. Cara, passa a toalhinha daquele suado, aí você vai lá e compra caro, ali, vendendo tercinhos, vendendo amuletos, vendendo medalhas caríssimas. Outro dia eu vi lá na televisão, e o pessoal passando e postando também, o caboclo vendendo o copinho de água mineral, igualzinho esses copinhos de água mineral, só que estava lá assim, né? O nome da igreja, da pessoa lá e tal, que a gente não vai nem falar aqui, obviamente, e água do Rio Jordão. Mas era uma água milagrosa. Um copinho de 200 ml de água por R$300. E você podia dividir de 3 vezes no cartão. Mas curava tudo. Tudo. Cura câncer, cura pobreza, cura problema de relacionamento, cura tudo. Eu falei, que água é essa? Eu tenho que pegar essa água e jogar dentro da caixa d'água, né? Para tomar banho daquela água ali também, que era melhor ainda. R$300 um copo de água milagrosa. Já pensou? A água fluidificada aqui, nós íamos fazer uma fortuna, né? Água da fonte. Imagina, como pode uma coisa dessa? E aí vi lá um deles falando o seguinte, que se você não tem casa própria, você vai fazer a oferta do seu aluguel. Você paga o primeiro aluguel e de doação, você paga, aí você vai ter uma casa própria. Olha só, o caboclo já está pagando aluguel, porque já está na pindaíba, né? Difícil, e aquela luta. Não, aí ele vai tirar o dinheiro do aluguel e vai pagar. E ele paga o aluguel e ele vai ganhar uma casa. Porque Deus vai dar uma casa para ele, porque ele deu o dinheiro do aluguel para aquela igreja. Gente, como é que pode? E o povo está lá atacando dinheiro. E às vezes você pode falar assim, mas gente, como que pode uma pessoa entrar numa dessa? Eu tenho um parente da esposa, um parente distante, que ela estava morando sozinha e começou a dar tudo para a igreja, foi dando tudo. Foi dando, deu dinheiro tudo, dinheiro da aposentadoria, foi dando tudo, vendeu o carro, depois começou a vender todos os móveis da casa, e ela começou a dormir no chão,
Porque ela tinha vendido todos os móveis para dar o dinheiro para aquela igreja. E quando ela foi vender a casa, a família interviu. Não, isso você não vai fazer não. Olha que ponto que chega, a lavagem cerebral que esse povo vai fazendo. Mas é como eu disse, às vezes a pessoa está tão fragilizada. Eu, há muito tempo atrás, porque estava dentro do contexto na época, eu contei um caso, vou repetir ele aqui, porque vem bem ao encontro aqui dessa pergunta que a nossa irmã ou nosso irmão fez. Eu estava fazendo uma palestra em uma outra casa espírita aqui de Divinópolis, e lá era palestra durante o dia. E aí a minha vida, sabe, meus queridos, ela é muito, muito louca, minha vida é muito atribulada, é muito dinâmica, meus horários e tudo, as minhas reuniões, são várias empresas, muitas coisas, tem as atividades espirituais, tanto aqui nessa casa, quanto palestras em outras casas, enfim. E eu estava lá na parte da manhã, e a hora que eu estava lá terminando a palestra, eu vi que entrou um senhor, de meia idade, e ele sentou na última cadeira, ali daquele auditório, e ele estava de cabeça baixa ali, e eu vi que ele estava chorando. E eu continuei fazendo a minha palestra, né? O pessoal, não vi ninguém do centro que podia ir lá, poder chegar perto dele. Naquele dia parece que tinham poucos voluntários na casa. Terminei a palestra e já estava saindo correndo para minhas próximas atividades. E eu passei perto dele e olhei aquele senhor. Eu fui e parei. E eu perguntei para ele, o senhor está bem? Ele olhou para mim com os olhos vermelhos e marejados de lágrima. E falou assim, não, eu não estou bem não. Eu disse, o senhor não está precisando de ajuda, de conversar com alguém? O senhor gostaria de conversar com alguma pessoa? Ele olhou para mim assim, eu gostaria sim. Então só aguarda um minutinho. E eu fui procurar naquela casa, né, com os orientadores, os coordenadores daquele dia, quem estava lá que poderia atender aquela pessoa que lá chama de atendimento fraterno, que é a mesma coisa que nós chamamos aqui de acolhimento fraterno. Nós só mudamos o nome, porque eu acho que a gente tem que acolher as pessoas e não atender as pessoas. Mas naquele dia, poucos voluntários, não tinha nenhum atendente com capacidade ali para conversar com aquela pessoa. E o pessoal disse, olha, pede para voltar amanhã. Como vou pedir aquela pessoa que está chorando para voltar no dia seguinte? E eu disse, não, eu não posso. Aí eu falei assim, olha, o senhor não gostaria de conversar comigo? Posso, claro. Aí fomos naquela salinha. Entramos na salinha, desliguei meu celular, esqueci dos meus compromissos. E falei com ele, pode falar, meu amigo, nós estamos aqui para te ajudar em tudo que for possível e permitido por Jesus. O que está te afligindo o seu coração? Pode falar sem constrangimento, não se constrange, porque nossa conversa é confidencial, pode abrir o seu coração para mim. Ele falou para mim assim, olha, deixa eu te contar a minha vida. Minha vida, eu cheguei no fundo do poço. Eu estou desempregado, eu estou com um problema na coluna, eu moro de aluguel, e já tem meses que eu não pago aluguel, vou ser despejado, a minha conta de água foi cortada, a minha conta de luz foi cortada, eu não tenho nada para comer em casa, a minha esposa está doente, desempregada, e a minha filhinha recém-nascida também está doente. E eu estou desesperado. Eu falei, nossa, né, muita provação. Eu falei assim, e o que o senhor precisa então agora neste momento, mais urgente? Ele falou assim, eu preciso hoje, sem falta, de R$1.500. Eu disse, o senhor precisa de R$1.500? Eu preciso de R$1.500. Eu disse, para pagar o aluguel, para o senhor não ser despejado e colocar a conta de água e luz em dia? Eu falei, não, é porque eu fui na igreja ali. E o pastor falou para mim o seguinte, que os meus problemas é que vão ser resolvidos se eu pagar R$1.500 para Jesus. Se eu der R$1.500 para Jesus, todos os meus problemas vão ser resolvidos. E eu estou desesperado, porque eu cheguei e falei para ele que eu não tenho R$1.500, eu não tenho nada. E ele ficou bravo comigo. Ele disse, por isso que a sua vida é um inferno, por isso que nada dá certo para você. Você está negando R$1.500 para Jesus? Como é que você tem essa capacidade? Se vira, arruma esse dinheiro emprestado, vai no banco, vende o que você tem, o que você não tem, e arruma os R$1.500 para Jesus, porque Jesus vai te salvar. Jesus vai salvar sua filha, vai salvar a sua mulher, vai resolver todos os seus problemas. E eu estou doido, porque eu preciso de arrumar R$1.500. E eu olhei para ele, mas com uma pena no meu coração. Eu disse, meu filho, você não precisa de arrumar R$1.500 para Jesus. Preciso, que o pastor falou que precisa, porque se eu não der R$1.500 para Jesus, os meus problemas vão ser resolvidos. E agora eu vou ter que arrumar, eu não tenho. E como é que eu vou fazer? Eu falei, mas
Por que Jesus precisa do seu dinheiro, meu irmão? Não, mas ele falou que precisa e tudo. Eu falei assim, olha, meu irmão, não se preocupe, eu vou ajudar você, eu vou te ajudar. Ai, graças a Deus, você vai me arrumar os R$1.500? Eu falei assim, não, eu tá vendo, nada vai resolver para mim, como é que eu vou fazer? Eu falei, meu irmão, calma, eu vou te ajudar de outra forma. Jesus não precisa do seu dinheiro, não se preocupe, lá falou, mas não é verdade. Aonde você mora? Aí ele me deu um endereço, um bairro distante aqui em Divinópolis. Você faz o seguinte, vá para casa. Depois do almoço eu vou lá na sua casa, marco com você ali na hora do almoço. Pode ficar tranquilo, eu vou lá e na hora do almoço eu vou lá na sua casa, para a gente poder resolver essa situação. E aí ele foi muito descrente embora. E eu arrumei uma equipe, porque a gente tem que verificar, né, meus queridos? Infelizmente, a gente vê cada caso, situações até nessa casa mesmo, que pessoas que vêm aqui pedir coisas, que você escuta a história deles e te leva às lágrimas. Você fica louco de dó. Você vai ver, a pessoa está pior do que você. É verdade. Isso é raro de acontecer, graças a Deus, mas acontece. Então a gente vai fazer realmente, todas as famílias carentes que essa casa aqui ajuda, nós sabemos que realmente são carentes, porque a gente vai em cada uma das casas, pessoalmente. Nós fazemos a sindicância. E aí, cheguei então, lá na casa dessa pessoa, a gente já leva uma cesta básica de reserva para esses casos, né, de emergência, e realmente a gente viu que era verdade. Estava lá umas velinhas em cima do fogão, porque não tinha energia elétrica, estava tudo igualzinho ele falou mesmo. Aí arrumamos ali, compramos o gás, pegamos as contas de água, luz, pagamos, demos a cesta básica para ele lá, fizemos aquelas coisas de emergência. E eu tinha um amigo meu de uma empresa, que era meu cliente, que estava precisando de um motorista particular. Arrumei emprego para ele, ajeitamos tudo, começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, as coisas melhoraram, colocamos o aluguel em dia e está vivendo maravilhosamente bem. E aí depois, encontrando com ele, ele falou assim, não precisava de dar 1.500 para Jesus mesmo não, né? Não, meu filho, não precisa, Jesus não precisa de dinheiro. Às vezes vocês podem estar pensando assim, mas que caboclo mais bobo, isso é uma pessoa muito tola, ingênua. Não, meus queridos, não é isso. Isso se chama desespero. A pessoa está naquele momento tão fragilizado emocionalmente, e quando ele encontra uma pessoa que tem aqui aquele vocabulário, né, todo cheio pomposo, e falando de uma forma que convence a pessoa, e a pessoa entra nessa mesmo, por desespero. Então, o que nós recomendamos? Estudo. E finalizando aqui, nesse último minuto que nos resta, e essas pessoas que fazem isso também com eles, né? Como é que fica? De um lado, aqueles que estão dando dinheiro, são os pobres de uns coitados. Na verdade, estão indo com boa fé, estão sendo ludibriados. Do outro lado, estão aqueles que agem com má fé. Aproveitam da fragilidade emocional daqueles nossos irmãozinhos que estão ali naquela situação e induzem eles ali a tirar tudo o que tem e o que não tem. Esses, eu afirmo, eu não estou dizendo que eu acho, não. Eu afirmo para vocês, vão sofrer muito mais do que vocês imaginam. E eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque essas pessoas, quando desencarnam, e depois de longos anos, são trazidos aqui nesta casa, nas nossas reuniões mediúnicas, o choro, o remorso, é uma coisa inacreditável. Aí é que está o choro e ranger de dentes, porque choram. O que eu fiz da minha vida? Porque aí a consciência se abre do plano espiritual, e aí vê o tanto de pessoas que prejudicou em benefício de si mesmo, usando ali de artimanhas para poder arrecadar recursos ali, monetários, para enriquecimento próprio. E aí esses coitados vão sofrer, né, Vicente? E muito. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou, mas foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês estudando esse tema tão importante. Quero desejar a todos um excelente retorno aos seus lares e que Jesus possa abençoar a todos nós, hoje e sempre. Muita paz, meus queridos.